nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e chegamos ao primeiro vídeo de 2023 com conteúdo e tal. Eu já fiz um primeiro vídeo dando as boas-vindas ao ano novo que eu vou deixar aqui nos cards. E agora vamos começar o ano falando desse projeto muito especial que é o Pinóquio do Guillermo del Toro, que estreou na Netflix. E foi uma versão muito especial feita em stop motion. E você sabe quanto tempo demorou para fazer e as técnicas que foram usadas? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. E para quem ainda não assistiu o filme por estar hesitando em ver mais um remake do conto clássico do Pinóquio, principalmente depois daquela versão da Disney, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre ela, não se preocupe, pois nesse filme você vai ver algo de qualidade feito com a técnica que infelizmente está sumindo de Hollywood nos últimos anos, que é o stop motion. Então vamos entender como o Del Toro fez o filme, que deu um trabalhão inclusive. Mas antes disso, vamos contextualizar um pouco da história. Porque é o seguinte, o Pinóquio foi criado no século passado pelo grande escritor Carlos Collodi. O personagem se tornou um dos grandes nomes da literatura e marcou gerações graças ao livro e a várias adaptações que foi feitas, algumas boas e outras muito ruins. E tem até algumas curiosas, como a versão para maiores de 18 anos do Pinóquio, que é bizarra, mas super interessante. Eu também vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre ela, para vocês conferirem essa peculiar versão do Pinóquio. Mas o foco do nosso vídeo hoje é falar sobre a versão do Del Toro. É inegável que ele fez um épico em stop motion, consegue encantar pelo seu espetáculo visual e até emociona com uma história bem carismática. O Del Toro conseguiu entender como adaptar o personagem. Porque é o seguinte, porque é inegável que parte do legado do Pinóquio se deve àquela animação original da Disney lá dos anos 40, que se tornou um clássico absoluto do gênero. Então, com isso em mente, o Del Toro focou seus esforços para trazer novos conceitos para complementar e expandir essa história de uma maneira muito respeitosa. E essa decisão fica clara desde a primeira cena, que se dedica a contar um pouco a história do Gepeto antes de criar o brinquedo que dá nome à história. E mais do que um prólogo, a sequência estabelece todo o contexto do nascimento do Pinóquio, unindo a questão das tragédias pessoais, e está dentro de um cenário de Segunda Guerra Mundial, sua vez está dentro de um universo fantástico onde tem grilos falantes e espíritos da floresta. Então você tem uma mistura do mundo real com o mundo mágico. E nessas circunstâncias, o Pinóquio chega à história como uma espécie de folha em branco, ansiosa para ser preenchida com os ensinamentos do mundo, que muitas vezes podem nem ser os melhores. E a trilha sonora é maravilhosa, consegue compor muito bem essa história. E o melhor de tudo é ver a empolgação do boneco em querer desbravar o mundo que ele já ama, mesmo sem entender. E a história dele é basicamente a que a gente já conhece. Gepeto, que é um pai solitário, deseja ter um filho, então cria o boneco de madeira que acaba ganhando vida de forma mágica. E aí ele é batizado de Pinóquio e fica confuso por ser tão diferente das outras crianças e foge de casa para tentar encontrar o seu lugar no mundo. Mas com isso ele acaba se deparando com vários perigos, aventuras, claro, muito ensinamento. Então Del Toro faz uma história sobre a fragilidade da vida e o papel da morte nesse mesmo contexto, sobre o valor dos laços familiares e como eles são falhos e às vezes até difíceis. Então, é uma obra que cumpre o seu papel e usa a obra clássica para acrescentar outras camadas e dão uma visão própria do filme, ao mesmo tempo que respeita o material de origem, e tornando algo muito interessante de se ver. E assim, foi bem difícil para trazer isso para a tela, pessoal. E o próprio Del Toro classificou esse filme como assustador e emocionante, porque tudo que vemos em tela, os bonecos, os cenários, foi tudo construído fisicamente, onde eles fizeram o trabalho do stop motion. E esse tipo de produção é parecido até com um filme com pessoas reais, porque requer câmeras, equipe, cenário, iluminação. Só que isso deu um trabalhão, galera, de várias formas, porque o fato de nem todo mundo apreciar o stop motion fez com que o Guilherme Del Toro lutasse pelo menos 15 anos para conseguir um financiamento para realizar esse filme. Até que a Netflix aceitou produzir o filme sobre um boneco de madeira que, ironicamente, não é de madeira. Porque basicamente tudo ali que a gente vê em tela foi construído a partir de uma impressora 3D. E para dar uma sensação mais genuína para o Pinóquio, a equipe usou castanhas e outros objetos de madeira para criar aqueles efeitos sonoros apropriados para os seus movimentos. Afinal, ele é um boneco. E esse projeto levou cerca de 3 anos para ficar pronto. Isso se dá um pouco pela pandemia, mas também porque
Às vezes é necessário um dia inteiro de trabalho para produzir cerca de 5 segundos de imagem stop motion. É um trabalho muito grande, porque já é comum que quase todos os filmes sejam rodados a 24 quadros por segundo. Só que o Pinóquio foi filmado a 12 quadros por segundo. E, sendo assim, eles faziam 2 tomadas iguais em cada quadro. Então, os animadores tinham que mover os bonecos 24 vezes para cada segundo de filmagem para simular o seu movimento. Eu não consigo nem imaginar o trabalho que isso deve dar. Sendo assim, algumas cenas levaram semanas ou até anos para ficarem prontas. E, em média, foram usados cerca de 60 palcos e cenários para os bonecos e 60 câmeras para conseguir captar tudo. Então talvez seja uma produção até maior do que um filme normal. E o Del Toro aprecia muito stop motion porque ele acredita que esse tipo de animação é um verdadeiro vínculo entre o animador e o boneco, que é algo que se perdeu nos últimos tempos porque qualquer animação o pessoal vai fazer por computador. Então é uma forma artística, tanto que essa versão criou cenários reais com alçapões para que os animadores pudessem entrar para fazer os movimentos do boneco. Eles fizeram de tudo para usar o menos de CGI possível. A regra era, se puder fazer o movimento fisicamente, vai fazer, não importa o trabalho que dê. Isso prova que, por mais que o CGI faça coisas maravilhosas, efeitos práticos sempre produzem coisas mágicas. E esse tipo de trabalho é um grande processo colaborativo, porque eles fazem centenas de marionetes para preencher aquele mundo e precisam de uma formação de personagens antes de poder criar os personagens. Eles queriam fazer tudo da maneira mais natural possível. Então, eles tinham que animar até os microgestos, maneira de se mover e até mesmo as imperfeições. Eles queriam transformar aquilo em uma coisa real mesmo e conseguiram, fazendo assim um visual espetacular e artístico que vamos ver poucas vezes no cinema, porque o que os grandes estúdios querem hoje em dia é o lucro o mais rápido possível. E esse tipo de projeto leva muito tempo para ser feito. Porque sempre vão preferir fazer a animação do jeito que ela já é feita, por computador e tal. Porque sabe que se for para o stop motion, vai demorar muito tempo para ser feito e corre até o risco do projeto não dar o retorno financeiro esperado. Porque esse Pinóquio não foi feito com a intenção de ser algo para dar rios de dinheiro para a Netflix. Era um desejo do Del Toro para o que ele conseguiu realizar. Tanto que nas entrevistas ele sempre fala do amor no qual ele fez esse projeto. Isso que eu falei foi um pouco de como foi o processo para criar o filme, que teve muito mais do que eu falei aqui. Eu só fiz apenas um recorte de algumas coisas, mas se vocês quiserem no futuro eu posso até abordar mais sobre. Mas fica aqui o desejo, talvez, de um sonhador, que esse tipo de filme sirva como o primeiro de uma nova onda de produções stop motion, quem sabe, né? Porque até o próprio Del Toro reconhece que a natureza intensiva do stop motion impediu historicamente que essa forma de arte ganhasse uma popularidade maior entre os criadores. Só que é muito exigente e exaustivo. Então é realmente uma forma de arte complicada de se fazer, embora na minha opinião muito bonita. De fato, todo esse trabalho do Del Toro valeu a pena, porque essa versão foi não só um sucesso de crítica, mas também de público. Já se consagra como uma das melhores adaptações já feitas do Pinóquio. Espero que a Netflix continue essa parceria com o Del Toro para produzir até outros tipos de histórias com esse tipo de animação. Demora, mas fica muito bem feita. Mas me conta aí nos comentários o que você achou da versão do Guilherme Del Toro para o Pinóquio. Eu vou ficando por aqui, mas o ano 2023 acaba de começar e vai ter muito conteúdo aqui no canal Projeção Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!